Fala pessoal, nós somos o grupo 4 e eu sou o Calisson. Eu sou o Lucas. E eu sou o José. E hoje vamos ensinar de uma forma bem prática como entender o conteúdo de equações. Para isso, vamos utilizar de uma balança de pratos, que vai nos apresentar o conceito básico e fundamental da equação, que é o equilíbrio. Assim como nas balanças, a equação a gente tenta manter o equilíbrio. O lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, ou seja, ela vai estar em equilíbrio o tempo todo. Bom, para a aula de hoje, nós vamos utilizar de 4 habilidades da BNCC. A primeira, que é essa daqui, está relacionada a resolver e elaborar problemas que envolvam a equação do primeiro grau. A segunda, que é essa daqui, é sobre compreender o conceito de igualdade. A terceira, que é esta daqui, é sobre relacionar a utilização de letras para determinar o valor desconhecido, no caso. E a quarta, que é esta daqui, é para utilizar de forma concreta ou simbólica maneiras para resolver equações do primeiro grau. Para isso, iremos precisar de uma balança e alguns pesos. Como vocês podem observar aqui, temos alguns pesos que possuem a incógnita x. E através da utilização desses pezinhos, iremos descobrir quanto é que ele pesa. Porque sabemos quanto é que pesa cada um desses outros, e esses outros aqui que estão com a incógnita, iremos descobrir através do equilíbrio das equações. Então, pessoal, aqui temos um peso de 50 gramas, esse outro aqui é de 10 gramas e 3 pesozinhos com incógnitas que a gente vai descobrir agora. Então, como foi dito, desse lado esquerdo a gente tem x mais x mais x. E do outro lado da equação, nós temos um peso de 50 gramas mais outro de 10 gramas. Pessoal, x mais x mais x, isso aqui dá o resultado de 3x para a gente. 50 mais 10, isso daqui vai dar 60. Dividindo os dois lados por 3, descobrimos que x é igual a 20. Ou seja, esse pesozinho aqui que a gente colocou a incógnita, ele é de 20 gramas. Bom, pessoal, vamos agora trabalhar com outro exemplo aqui. Agora, nossa balança, redistribuímos e colocamos novos pesos. Neste lado aqui temos um peso de 100 gramas e uma incógnita que não conhecemos, como valor x. No outro lado temos 3x, um peso de 50 gramas e um peso de 10 gramas. Vamos agora utilizar o princípio da equação para descobrir o valor da nossa incógnita. Bora lá! Então, no primeiro lado temos o quê? 50 mais 10 gramas mais x mais o x. E isso aqui, como é uma balança ela está equilibrada, então é igual ao que temos no outro lado da balança, que é o quê? O peso de 100 gramas mais a nossa variável x. Bom, como a gente está trabalhando com uma balança, pesos iguais, se eu retirar a mesma medida de ambos os lados, ela ainda se mantém igual. Então vamos fazer o que aqui? Olha só, eu vou subtrair x em ambos os lados. Por quê? Assim eu vou eliminar essa incógnita. Mas no final o que eu estou fazendo? Isso bem daqui, olha só. Eu estou retirando x daqui e um x daqui. Então, retirei a mesma medida em ambos os lados. Isso interfere? Não, justamente pela nossa balança ainda continuar equilibrada, já que é o mesmo valor. Então, no final, o que eu fiz? Eliminei esse carinha. Vamos já somar para deixar um pouquinho mais bonitinho aqui a nossa ordem. 50 mais 10, 60. X mais x, 2x. Isso tem que ser igual a 100. Agora, continuando aqui. Eu tenho 60 gramas de um lado e 100 do outro. O objetivo principal é sempre deixar a variável sozinha. Então, vamos fazer o quê? Se eu tenho 60 positivo, eu tenho que retirar ele. Então, vou retirar daqui 60. Só que não é uma balança e não é uma igualdade. Então, do outro lado, eu também vou ter que adicionar o mesmo valor, menos 60. Então, no final, estou eliminando esse aqui e estou retirando 60 desse carinha aqui. Então, vai ficar o quê? 2x igual a 40. Pelo princípio também que foi utilizado pelo professor Calisson, vou dividir ambos os lados por 2. Sendo assim, 2 dividido por 2, 1. Então, sobra o x. 40 dividido por 2, 20. Então, no final, o nosso pezinho, que a gente não sabia o valor dele, vale 20 gramas. E a gente pode perceber isso na prática, que é bem óbvio. Por quê? 100 mais o valor que eu desconhecia. Só que agora é 20. Então, aqui é o quê? 120.
Vamos ver aqui, 50 mais 10 dava 60. Mais 20, 80. Mais 20, 100. Mais 20, 120. Se ambos os lados, igualdade, por isso que nossa balança estava equilibrada. E assim, conseguimos ver essa aplicação através de um simples objeto. Bom, galera, trazendo aqui agora a conclusão para vocês. O porquê de utilizar de uma balança na aula de matemática, o porquê que isso pode ser vantajoso na sua aula. Primeiro, nós temos um exemplo prático para responder aquela pergunta comum do aluno de mas para que eu vou utilizar isso? Trazemos aqui um caso muito utilizado e que muitas vezes nem é notado como utilizado, o caso das balanças. Outra coisa para servir como uma forma de facilitar aquilo que para muitos alunos é a dificuldade. Às vezes alunos que nem chegaram a ver uma equação ainda, mas que por ver por outros caminhos já começam a dizer, professor, mas por que colocar letra na matemática? Por que dificultar a matemática inserindo letras? E aí a balança é uma forma de trazer algo concreto para explicar aquele conteúdo que antes estava apenas preso ao quadro. Bom, mas ainda temos outras possibilidades. E se nossa balança não estiver equilibrada? O professor pode adentrar no assunto de inequações, ainda criando outras possibilidades de trabalhar utilizando o mesmo objeto. Olha só que legal, né? Então, ainda dá para desenvolver tanto equações como até trabalhar os conceitos básicos de inequações. E mesmo sendo uma atividade mais simples de você fazer com seus alunos, é importante o conceito básico, porque quando ele adentrar em outras séries mais à frente, ele vai retomar o mesmo conteúdo, só que de uma forma mais complexa. Se ele não tiver a base bem desenvolvida, ele não compreender realmente o conceito de igualdade, ele não entender o porquê das incógnitas, a transferência, a retirada de mesmos valores dos dois lados da nossa igualdade, ele não vai conseguir muitas vezes desenvolver atividades mais complexas em anos posteriores. Por isso que mesmo sendo uma atividade mais simples, ajuda o aluno a visualizar o que muitas vezes ele só vai ver através de um quadro ou de uma folha de papel quando ele fazer o cálculo. Então, muitas vezes, o ver ajuda a compreender. Então, mesmo sendo uma atividade relativamente mais simples do que muitas outras complexas, às vezes a simplicidade também pode ajudar o seu aluno a compreender. Então, aqui fica essa atividade, essa dinâmica que você pode fazer em sala de aula para ajudar os seus alunos a entender o conceito básico de equações e, posteriormente, você pode trabalhar em outras atividades.